Mas eu queria, nesse instante, então, em nome do Cindy Rochas, né, agradecer a presença de todos vocês. Eu sou o Selmo de Freitas, acabei não botando o nome ali, só está com o Cindy Rochas. Atualmente eu exerço a função de diretor executivo da entidade. Então, a gente agradece aí a participação de todos, porque há uma necessidade de participação, a gente se ressente disso, não só em eventos informativos, mas até quando vai se debater alguns temas, né, a gente sente a falta, a participação das pessoas, das empresas, o que pode acabar nos levando, às vezes, alguns passos que algumas empresas vão dizer, mas não era para esse caminho que a gente queria ir. Então, é importante participar. Seja pequeno, médio, grande empresa, é sempre importante ter essa participação. A gente agradece mais uma vez a todos vocês que estão juntos. Agradecemos ao Reginaldo SESI, que vai ser quem vai conduzir esse bate-papo dessa tarde, né? Eu falava com o Reginaldo, eu vou me ausentar logo após a abertura, preciso resolver aqui algumas questões, mas a gente espera que seja um evento bastante proveitoso, que dúvidas possam ser esclarecidas, informações levantadas, para que a gente consiga aí atender as coisas, desenvolver os trabalhos da maneira que precisam ser desenvolvidos, né, com o menor trauma e o menor número de surpresas possíveis, né, que às vezes a gente é surpreendido por algumas coisas que passam. Tá? Reginaldo, fica aí meu registro, já te agradeço, eu não vou estar no final, já te agradeço pela sua disponibilidade, pela sua sempre atenção para conosco aí, e passo a palavra para você. Ok, obrigado, valeu aí, agradeço também a todos aí pela presença, né, tiraram um tempinho aí para ouvir falar de um assunto, né, um assunto que é, como dizem, um assunto burocrático, né, falar de rede social é algo que todo mundo ficou, vai entrar, não vai, e reservar esse tempinho, né, para compartilhar com vocês, né, um pouco do que a gente está vivenciando aqui no dia a dia, né, e colocar, vai ser mesmo um bate-papo, né, ouvir também das empresas quais são as dores que vocês estão tendo, e o que eu combinei com a Júlia, eu montei aqui, né, os 4 pilares para que a gente consiga, né, chegar no fim aí da apresentação, pelo menos com um pouco mais de luz com relação aos principais erros, né, aos principais problemas que dão com relação ali à parte de envio, né, e de retorno do governo desses eventos de saúde e segurança. Então, a ideia hoje é essa, a gente fazer esse bate-papo de uma maneira aí bem descontraída, para que vocês possam compartilhar comigo as dificuldades e o que tiver ao meu alcance, eu estar compartilhando com vocês também sobre a melhor forma aí da gente estar resolvendo juntos. A ideia inicial é essa, né? E assim que o Cel liberar, eu vou estar compartilhando a tela para a gente iniciar a apresentação. Já está liberado. Pode ir. Ok, então. Vamos lá. Vocês conseguem ver? Tá o arquivo, ele só não está no modo apresentação. Deixa eu colocar. O Zoom tem feito isso, em alguns casos. Agora foi? Não, continua ainda no modo de arquivo. Para você tá aparecendo já a apresentação? Tá, para mim está aparecendo. Faz o seguinte, então, interrompe o compartilhamento. Okay. Agora volta para compartilhar, mas clica na tela que já está na apresentação para você. Não clica no arquivo, não. Na hora que você partir, clica nela. Ok. Olha lá. Agora foi. Agora foi. Se ela travar, você dá uns 2 cliquezinhos com o mouse em cima que ela começa a andar. Ah, ótimo. Muito bem. Bom, então a ideia é essa, né? Para quem está participando que não, né, me conhece ainda, né? Eu trabalho com medicina ocupacional já tem uns 15 anos, né? Já fiz muitos eventos aí com o Cindy Rochas, foram milhares aí de pessoas que já foram ouvidas, né, com o assunto de saúde e segurança. Já tem um bom tempo que a gente tem essa parceria aí, já fomos para Barra de São Francisco, Vitória, aqui em Cachoeiro foram vários eventos, né? Sempre voltado aí para esclarecimento, né, na área de saúde e segurança, né? A minha formação é na área de sistema, então acaba facilitando um pouquinho aí na junção, né, do e-social e com a saúde e segurança do trabalho.
né? Estou vendo aqui que tem algumas pessoas aí conhecidas, deixar um abraço aí para o Michel, que está online. Pô, Reginaldo, manda um alô lá para mim enquanto você estiver falando. Então tá aí o alô para você, Michel. Bom, então aqui são os 4 pilares, né, para a gente gerar e enviar o XML e social sem erros, tá? A possibilidade de erros, ela existe, então o objetivo aqui é como tratar esses erros, né? Os erros, eles vão acontecer em algumas situações, dependendo ali de como foi feito o input, em outras porque o governo deu alguma inconsistência lá e te devolve com erro, mas a ideia é mostrar para vocês essas possibilidades de erros e fazer o tratamento deles, tá? Então, como que eu faço, né, para minimizar isso aí? Primeiro pilar é o saneamento das informações. Eu tenho que ter informações bem trabalhadas. Isso nós vamos ver aqui no decorrer da apresentação. Então, se eu não tenho, por exemplo, um cadastro bem feito do nome do meu funcionário, o CPF desse funcionário, né, qual que é a unidade que ele trabalha, qual que é o setor, isso não vai bater quando a empresa de saúde e segurança fizer, né, ali o envio para o e-social. Então, o saneamento das informações é um pilar ali fundamental. O segundo, a parte de risco / exames, né, a boa elaboração de um PGR, a elaboração correta ali do LTCAT, né, vai impactar diretamente no PCMSO, né, que vai estar traduzindo ali na consulta clínica. Se eu não tenho um documento muito bem embasado, a consulta clínica, né, ela não vai ter ali uma qualidade técnica e essa informação vai subir, né, de maneira inconsistente também para o e-social. O terceiro pilar é a parte de conferências, né? Nós temos que fazer essas conferências. Eu fiz o envio, mas será que esse envio chegou lá para o governo? E o governo, quando recebeu, ele validou essa informação? Tem alguns casos, você faz o envio, mas o governo não te devolve o recibo. Então, acontecendo isso, né, você tem que ter uma ação ali para que esse arquivo seja enviado e você tenha ali o ok do governo, que hoje se dá através do recibo. E, por último, né, a gestão desses envios. Né? Você precisa ter alguém ali responsável por gerir esses envios. Quais são os arquivos relacionados à saúde e segurança do trabalho? É o S2210, o S2220, o S2240? Quem vai fazer essa gestão? É o meu RH, é a minha contabilidade, é a empresa, né, terceirizada ali que eu contratei. Então, isso aí tem que estar muito claro para que você não deixe, né, que nenhum desses pilares venha a se romper, né, e o objetivo final, que é o envio das informações, não aconteça, né, ali para o cliente. Tá tranquilo até aqui, gente? Se tiver alguém aí que está achando que eu estou indo muito rápido, pode falar que às vezes mineiro, né, ele é um bicho que às vezes ele acelera um pouquinho demais. Então, se tiver muito rápido, vocês me sinalizem aí, por favor. Bom, na parte aqui do saneamento, né, das informações, nós temos aqui algo bem importante, que é a procuração eletrônica. Se quem for fazer o envio, né, das suas informações não for a sua contabilidade ou não for o seu RH interno, você precisa fornecer uma procuração eletrônica para essa clínica que for fazer esse envio para vocês. Então, isso é o início de tudo. Então, sem fazer essa vinculação, né, do direito à clínica a fazer o envio em seu nome, você não consegue startar o envio de nenhum XML para o governo. Então, a clínica vai fazer o atendimento, vai ter o XML, mas não vai conseguir, né, entregar ali para o governo. Então, essa opção ali inicial, esse cadastro, ele tem que ser feito para que você consiga, né, startar o processo de envio para o governo. Uma informação, né, que é muito importante, o nome já fala, são dados cadastrais, é o nome correto do funcionário, né, isso tem que estar de acordo com o que tem no CPF dele. Então, o número do CPF, o nome da pessoa tem que estar exatamente igual o evento que já foi enviado pela sua contabilidade ou seu departamento pessoal. Então, esse número tem que ser igual, né? Falando em termos de eventos, esse nome, esse CPF tem que ser exatamente igual ao que está no evento S2200. Se tiver algum número diferente,
você não vai validar o envio da informação para o e-social. A matrícula, né? Essa matrícula deu muita dor de cabeça no mês de outubro, né? Que foi quando nós começamos o envio do e-social das empresas do Grupo 1. Hoje nós atendemos aqui umas 5 empresas do Grupo 1. E essas empresas, se você não tem a matrícula 100% igual ao S2200, o e-social não recebe esse arquivo lá de jeito nenhum. Então, a matrícula, ela deve ser exatamente a mesma que o seu departamento pessoal, que a sua contabilidade já enviou no S2200. Ficou diferente, não vai validar o envio e você não vai ter o recibo de retorno de volta. O cargo e o setor são informações bem importantes também. Por que são importantes? No setor, você vai ter a descrição de como é o setor que esse trabalhador se encontra. Então, ali você vai descrever, né? Na verdade, quem faz isso é a parte de segurança do trabalho, né? A empresa que atende, né, a sua empresa, aí, ela tem isso lá dentro do PGR, tem essa informação dentro do LTCAT, e essa informação ela sobe para o e-social também. Qual que é a característica do setor? Né, nós temos aqui, por exemplo, tem aqui Gabriela, deixa eu pegar um nome aqui, Aline, Paulo, Poliana, Patrícia, Joelson de Oliveira, por exemplo, o Joelson. Né? O Joelson, como que é o setor que o Joelson trabalha? Você está com áudio aí, Joelson? Sim. O seu setor, você pode descrever ele, como que é? No caso, falar qual a atividade que eu desempenho? Não, o seu setor mesmo. Você trabalha numa sala com ar-condicionado, é um setor de produção? Como que é o setor onde você trabalha? É um escritório, uma sala com ar-condicionado. Então, provavelmente vai ser um setor paredes em alvenaria, né? Talvez um rebaixamento em gesso, né? E o cargo que você exerce, qual é, Joelson? Administrativo de RH. Administrativo de RH. Então, na descrição de cargo, né, do Joelson, vai ter lá que ele faz toda a parte, né, de elaboração, a parte burocrática dentro do setor de RH. Então, ali, quem vai colocar isso dentro do e-social? O próprio Joelson, ele vai descrever como que é a atividade dele. E isso é uma vantagem que o e-social trouxe para as empresas, comparando com o CDO antigo, porque o CDO ele tem uma descrição muito genérica e muitas vezes ela não bate com aquilo que o Joelson faz. Por exemplo, cite 2 tarefas que você faz aí no dia a dia, Joelson. No caso, eu confiro hora extra, folha de ponto. Ok. Coisas relacionadas ao RH. Isso. Então, essa descrição eu vou colocar ali, né, na descrição de cargo do Joelson. E, por exemplo, vamos colocar que, eventualmente, né, o Joelson ele tem que ajudar um outro setor. Então, eventualmente, ele ajuda em tarefas administrativas. Né? Você pode estar citando isso ali na descrição, né, do cargo dele. Um outro detalhe que eu posso colocar, eventualmente o Joelson ele dirige, né, até a contabilidade. Isso você pode colocar descrito ali no cargo dele. E essa informação, aquilo que você achar coerente subir para o e-social, vai estar indo ali no arquivo 2240. Então, esse primeiro momento, que é o saneamento das informações, tem que ser muito bem feito entre a empresa e a assessoria que atende essa empresa. Então, você tem ali um momento onde você vai pegar o seu PGR, né? Para quem não está habituado, o PGR é o antigo PPRA. Então, no PGR, você tem ali a descrição dos setores, né? Como que é o setor onde a pessoa trabalha, e a descrição do cargo. O que ele faz dentro desse setor? O que ele faz aqui dentro da empresa? Essas informações, estando de acordo com o que você tem na empresa, o mesmo conteúdo que tem no documento físico, né, que geralmente é um PDF que é encaminhado para vocês, ou um documento impresso, encadernado, essa mesma informação ela será enviada no arquivo do e-social. Então, por isso esse saneamento é importante. Se eu coloco, por exemplo, que na descrição de cargo do Joelson, ele faz resinagem, tá correto, Joel, se eu falar que você resina?
Não. Entendeu? Então, isso é muito sério, porque essa descrição do que ele faz, se tem eventualmente um processo futuro, e eu deixo lá, por exemplo, uma informação incoerente, que o Joel, se ele faz um trabalho de resinagem, não vai estar batendo com o cargo dele. E aí você pode estar fornecendo informações, né, que vão contra aquilo que é a realidade da empresa e a realidade do empregado. Então, um empregado, né, que tenha ali um processo contra a empresa e que talvez ele não tenha ali, por exemplo, uma exposição a ruído, e você coloca nessa descrição do cargo que ele trabalha numa atividade que tem ruído, a empresa ela pode estar sendo, né, no futuro ali, perdendo alguma ação por causa de uma informação que não foi bem saneada. A pessoa pegou ali e enviou para o e-social sem fazer a validação. Então, isso é um dado muito importante. E quem é do RH, quem é do DP, precisa estar muito bem alinhado com o pessoal da saúde e segurança para saber que informação eu vou enviar para o governo. Então, o exemplo que eu dei do Joel não foi combinado, tá, gente? Eu peguei o Joel isso aqui aleatório e estou fazendo alguns exemplos aí com ele. E o Joel, por exemplo, ele não é resinador. Então, se eu coloco ali na descrição dele que ele é resinador, vai incidir em várias outras possibilidades de questionamento desnecessárias, né, de acordo aí com a atividade que ele realiza na empresa. Então, esse é um pilar aqui extremamente importante, que é a parte do saneamento das informações, né? Tanto o RH quanto o departamento pessoal e o setor de saúde e segurança são fundamentais para que essas informações cheguem, né, de maneira correta ali no e-social. Até aqui tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu acho até melhor ir parando do que deixar tudo para o final. Vocês podem ficar à vontade. Tranquilo? Silêncio, eu acredito que é assim, que eu posso tocar o barco aqui. Bom, vamos lá. Aqui eu tenho, né, na parte do saneamento, um exemplo aí para vocês de inconsistência ou erro, né? Esse aí, por exemplo, ó, não existe... esse aí, por exemplo, não existe um contrato de trabalho para o CPF tal, né, em matrícula 178. Esse tipo de erro acontece muitas vezes quando essa matrícula não é a mesma matrícula que foi informada no evento S2200. Então, se eu estou enviando um evento, nesse caso aí, provavelmente era um evento 2220 ou 2240. Se eu estou enviando esse evento e quando bater lá no e-social ele não encontrar o número da matrícula ou não encontrar o número do CPF, ele vai falar que não pode receber esse arquivo e volta com essa mensagem de erro. Então, esse tratamento aí, ele começa lá no saneamento, né, dos dados. Então, você tem que ter a mesma matrícula que tem no e-social, você tem que jogar ela dentro do sistema que faz esse envio aí para o governo. Ou do RH, ou da contabilidade, ou da empresa, né, que faz aí a parte de gestão de vocês da saúde e segurança. Então, olha a importância de você ter uma mesma informação tanto em um sistema quanto no outro. Se essa informação não for a mesma, né, se ela não coincidir, você não vai conseguir subir, né, o evento daquele atendimento ali que foi feito. Na sequência aqui, né, eu trago aí para vocês um lembrete. Esse aqui são os dados básicos, tá, gente? Eu falei aí, não é só isso. Isso aqui é o saneamento das informações mínimas para que você consiga fazer uma carga de 2220 e 2240. Então, o nome, o CPF, o cargo da pessoa, a matrícula, né, do e-social e o setor desse profissional, ele precisa estar muito bem alinhado. E essas figurinhas que eu coloquei aí para a gente é porque o que tem dentro do e-social tem que bater com a realidade do que a pessoa faz aqui fora. Então, no exemplo aí do Joelson, eu tenho aí esse bonequinho que está trabalhando com martelo, eu tenho um outro aí fazendo um carregamento de peso. Nenhuma dessas atividades são compatíveis com a descrição de cargo do Joelson. Então, se eu pegar uma dessas atividades... Opa, deixa eu voltar aqui.
Se eu pegar uma dessas atividades e colocar como sendo, né, atividade do Joelson, está incoerente, né? Você vai estar informando para o governo alguma coisa que é diferente daquilo que está no seu PGR, no seu PCMSO e no seu LTCAT. Então, tem que ficar muito atento aí com essas informações, né, que estão aqui fora e que você vai colocar dentro do e-social. Aqui eu aproveito, né, para fazer o fechamento do saneamento falando o seguinte: muito cuidado com a parte de automação dos sistemas. Muita coisa o sistema ele faz sozinho, ele automatiza, né, e tudo mais. Muita atenção com relação a isso. Por quê? Se o sistema está automatizado e a origem da informação é diferente daquilo que a pessoa realmente faz, você vai estar expondo a sua empresa sem necessidade para o governo. Então, fiquem atentos, né? Se a pessoa desempenha uma atividade, é essa descrição do cargo que deve ser informada para o e-social, né? Ficar muito atento para não informar aquilo que é diferente do que a pessoa realmente faz. Aqui, dando sequência, né, um outro pilar extremamente importante é a parte da identificação dos riscos e quais são os exames necessários para esses riscos. Então, nós temos aí, principalmente no setor de mármore e granito, que eu acredito que seja a maioria, né, que está conectado conosco aqui nessa tarde, nós temos ali risco, por exemplo, de poeira, risco de acidente, risco físico, audiométrico, né, de você ter um problema ali de perda auditiva. Todos esses riscos devem ser bem identificados. Muitas vezes deve ser feita uma medição para verificar se aquele nível de ruído, se aquele nível de poeira está ou não abaixo do limite aceitável, né, pelo governo, né, e que não venha a expor a saúde do trabalhador. Diante disso, se eu tenho ali uma certeza que eu tenho um risco de ruído, por exemplo, aí sim o médico do trabalho vai pedir um exame audiométrico. Então, por que isso é importante, Reginaldo? Porque isso vai impactar lá na consulta clínica. E a consulta clínica é o que dá origem ao envio do evento S2220 para o governo. Então, o ASO, né, para o e-social, ele começa ali dentro da consulta clínica. Então, se não tivesse sido feito ali um bom levantamento de risco, uma boa configuração de exames, você vai estar informando para o governo eventuais exames ou riscos que são diferentes daquilo que é a realidade do trabalhador. Né? Como eu perguntei ali para o Joelson se ele fazia alguma atividade operacional de indústria, e ele respondeu que não, se eu coloco, por exemplo, um risco ali, né? Uma exposição à poeira, uma exposição a ruído, dependendo do escritório dele, se ficar longe do ambiente de produção, né? Do ambiente ali operacional de uma empresa de mármore e granito, essa informação vai estar inconsistente, né? Ele é do administrativo e que geralmente não tem exposição a esse tipo de risco, né? Não tem exposição a esse tipo de situação ali dentro do ambiente de trabalho. Então, feito esse saneamento aqui, feita a identificação desses riscos e exames, você vai ter exatamente quais são os exames que você vai estar informando para o governo. Então, o seu arquivo ele vai subir com uma qualidade de informação muito melhor, né? Se você faz isso em consonância ali, né, de acordo com a sua empresa que está dando assessoria. Tranquilo até aqui, gente? Alguém que tiver com áudio aí, dê um ok aí, só para eu saber aqui. Eu vi um sim aqui da Ana Ferreira. Vamos lá, então. Bom, aqui nós chegamos na parte de conferências, né? Nós verificamos ali os riscos, né? / exames, verificamos ali o saneamento das informações. Agora chegamos aqui na parte de conferências. Esse monte de letra misturada aí, eu quis trazer para vocês, porque isso aí é o arquivo XML, é o arquivo que eu envio para o governo. Então, aí tem várias informações que nós não vamos nos apegar nelas. Eu marquei algumas aí que são bem importantes. Por exemplo, o código de matrícula. Acima da matrícula está o CPF,
mas eu ocultei ele para não expor o profissional. Então, aí eu tenho a matrícula, tá? Isso aqui é um arquivo real, né, de uma empresa que já faz o envio, né, para o E-Social. Então, aqui eu tenho uma matrícula real. Essa matrícula aí é a que está informada no evento 2200. Então, é esse código aí que eu tenho que casar com o que já foi informado no momento em que eu informei para o governo a admissão desse profissional. Então, essa matrícula é um campo bem importante que deve ser conferido. A data de início da condição. Depois da entrada do PGR, nós temos que informar o início da exposição do risco. Então, essa informação ela é extremamente importante estar colocando, né, aí para ser informada ali para o governo. A descrição do setor. Né, eu perguntei lá para o Joelson aí no início como que era o setor dele. Ele trabalha, né, no escritório, ele trabalha na área aí de RH e de DP, então bem provável que ele trabalhe em uma sala, em alvenaria, talvez ali um piso em granito, iluminação artificial, janela para ventilação, composto com ar-condicionado, talvez um rebaixamento em gesso ou então laje maciça. Esse é um tipo, né, de descrição aí de setor. Nesse caso aqui, por exemplo, é um galpão com cobertura em telha galvanizada, translúcida, pé direito, né, de aproximadamente 4 metros. Isso aqui são informações que diz diretamente, né, a que situação o trabalhador está exposto. Então, por isso, né, da importância de fazer um bom levantamento e uma boa conferência do que está sendo enviado para o governo. Ali embaixo nós temos a descrição da atividade. Né? Então, esse profissional aí, por exemplo, ele solicita a liberação de linha ao laboratório de concreto, desmonta, né, para fazer a desproteção da linha concretada, corta a linha de proteção, enfim, essa aí é a descrição desse profissional. Então, cada profissional que você enviar o evento para o governo vai ter uma característica diferente, né, se for, né, uma atividade diferente entre um e outro. E como que eu faço para conferir isso? Alguém aí pode me dar uma dica? Porque aqui eu estou dentro do arquivo. Mas como que eu confiro isso aí se eu não vou acessar esse arquivo? Ele é muito complicado, porque ele é coisa de informática. Como que vocês, lá na empresa de vocês, podem conferir essas informações? Onde vocês acham que essas informações estão? Dentro do E-Social. Dentro do E-Social? Quem que falou? Crisley. E aí, Crisley? É um caminho, né? Mas tem um caminho um pouco mais fácil para quem já trabalha aí com empresas aí de saúde e segurança. Tem um caminho que tá mais à mão de vocês. Arquivo TXT, Reginaldo? Arquivo TXT, pode ser também. Está mais fácil ainda, hein? Vocês estão indo no caminho mais difícil. Tem uma forma mais fácil de achar essas informações. Ô, Reginaldo, boa tarde. Eu vou chutar o PGR, cara. Carlos Martins, forte abraço para você, Carlos. Muito bem, é isso aí. Essas informações, elas estão no documento que a empresa que presta assessoria para vocês ou o SESMIT interno faz. Ela vai estar dentro do PGR, essa informação vai estar dentro do LTCAT. Então, ali, se você pegar o documento e folhear ele ou acessar o PDF, você vai ter exatamente essa informação. Então, o que o E-Social faz, ele não traz nenhuma informação nova. Né? Então, tudo que eu mando para o governo é algo que já existe. Hoje, onde que essas informações se encontram? Dentro dos laudos de saúde e segurança do trabalho. Então, você vai ter informação de exames dentro do PCMSO e você vai ter informações de descrição de setor, descrição de cargo dentro do PGR. Então, o Carlos matou a charada aí muito bem. É dentro desses documentos que vocês terão essas informações. E é interessante, quem é da área de RH aí, por mais que eu não entendo muito bem o PGR e tal, mas dê uma folheada nele. Se você der uma folheada, muitas vezes vocês vão ver descrição ali ou de setor ou de cargo que não bate muito bem com o que a pessoa faz. Então, ali até uma forma de você estar validando aquele trabalho que foi feito, né, pela empresa aí que presta esse trabalho de vocês. Então, aqui eu trouxe para vocês a importância da conferência,
né? E trouxe aí um a mais, que é como você fazer essa conferência, e vários aí nos ajudaram, né, falando sobre o TXT. A gente consegue realmente ver dentro do TXT, que é isso aí que eu estou fazendo. Conseguimos ver dentro lá do e-social, mas a forma mais fácil é o que o Carlos colocou aí para a gente, que é acessando a documentação. Tranquilo? Vou dar sequência aqui, então, para entrar... Reginaldo, um minuto, por favor. Volta no slide anterior lá, por gentileza. Tenho duas perguntas para te fazer em relação não à questão da conferência, mas aproveitando logo em relação à questão de preencher, né, o arquivo. Data e início da condição da exposição do risco. Essa data, a gente inclui ela a partir do momento do que a pessoa está exposta no risco, antes do PGR, ou a gente coloca a partir do PGR propriamente dito? Essa data aí, o que acontece? O PGR ele começou lá em 10/1, correto? Correto. Então, a exposição nós estamos colocando a partir dessa data, porque anterior a isso você tinha o PPRA que não tinha essa informação. Então, ela está entrando agora a partir do PGR. Ah, mas se eu colocar, por exemplo, que ele começou a exposição lá em 1/8 de 2019, está errado? Não, mas o PGR não existia nessa data. Então, você vai ficar com a informação ali, talvez em excesso. Então, a sugestão é você deixá-la, né, a partir do início da entrada do PGR. Tá, então essa data ela não influenciaria no momento que o e-social fosse preencher o PPP para a gente? Essa aqui, do início da condição, que ele vai pegar tudo a partir do momento que ficou online. Ele passou a ficar online, né, a partir de 10/1 de 2022, mas o PPP vai ficar online a partir de 2023. Então, não vai estar errado por conta disso. Porém, o PPP que você for fazer antes dessa data, ele vai ter o preenchimento de acordo com o PPRA, que aí vai ter essas datas anteriores. Beleza. E só para finalizar, essa parte da descrição da atividade, ela tem quantidade máxima de caracteres ou a gente pode colocar igual o nosso documento que você já tem costume de fazer para a gente? Ela tem limite. Esse limite aí é de 900 caracteres. Então, se você passar de 900 caracteres, o e-social não recebe. E é um dos erros que costuma dar quando não foi feito o saneamento da descrição de atividade pelo SESMIT, pelo RH e pelo o técnico que faz essa parte de lançamento dentro do sistema. Então, ela tem esse limite, sim. Infelizmente, é um limite pequeno, tá, Fabrício? Eu acho que deveria ser um limite maior, mas aí é uma condição que o e-social colocou para a gente. Beleza, Reginaldo, muito obrigado. Tranquilo. Um detalhe que tem, né, por exemplo, aqui no hospital nós temos descrições que extrapolam 900 caracteres. O sistema, ele permite que você coloque isso em um outro campo. Então, essa informação ela vai sair no PGR, ela vai sair no LTCAT, vai aparecer no PCMSO. Então, quem manuseia vai ter acesso à informação, mas o que vai para o e-social é um campo reduzido de até 900 caracteres. Foi a forma que nós encontramos para que a pessoa do setor tenha acesso aos dados completos e você consiga fazer o envio para o governo. Então, fica a descrição completa e para o governo você envia dentro do limite. Então, nos 900 caracteres, você coloca aquilo que é imprescindível, que tem que ter naquela função. E os demais, né, você coloca nesse campo complementar. Obrigado, Reginaldo. Beleza. Bom, dando sequência aqui, nós temos esse pilar, esse aqui eu acho extremamente importante, que é a gestão do envio. Né? Se você não criar uma metodologia de fazer a gestão desse envio, a sua empresa ela vai ficar exposta em algum momento com o que foi enviado para o governo. Então, o que eu tenho que gerir? Eu tenho que gerir o 2210, que é a abertura de CAT. Ah, mas a CAT tinha o CAT Web. Tinha. Agora não tem mais. Né? O CAT Web ele foi extinto, você consegue abrir uma CAT utilizando o sistema. Então, o sistema ele vai abrir a CAT, vai fazer a validação, envio lá para o e-social devolve, você pega o número do recibo do e-social e coloca na CAT, que é essa CAT que você vai imprimir e guardar no RH, vai salvar isso em uma nuvem, enfim.
você vai ter essa caixa aberta agora com um número de recibo, né? Até janeiro nós não tínhamos isso, agora passou a ter. O ASO, né, que no caso aí está dentro do 2220, né, você tem ali que fazer a gestão desse arquivo do S2220, e a parte dos riscos, né, que é o que o setor de segurança traz ali para as empresas, que é o S2240. Aqui na sequência eu vou descrever um pouquinho de cada um deles. Eu tenho aqui, por exemplo, a gestão do envio da CAT. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de erro. Vínculo, né, trabalhista, data início, condição da CAT, afastamento, não está batendo. Esse erro aí está relacionado, né, a um funcionário que ele ainda não estava vinculado dentro do e-social. Então, se você tem um funcionário que ele não está cadastrado, o número da matrícula ou o número do CPF ainda não foi vinculado, você não vai conseguir fazer a abertura de uma CAT desse funcionário. Simples assim. Então, para fazer a abertura da CAT, eu tenho que ter lá no início, lá no saneamento da informação, eu tenho que ter lá, por exemplo, vou pegar aqui de exemplo o Fabrício, né? O Fabrício, ele sofreu um acidente, né? Eu preciso fazer a abertura da CAT desse acidente. Quando eu vou fazer o envio da informação, volta essa mensagem para mim. Eu tenho que ir lá no saneamento da informação dele, do cadastro dele, e verificar se tem o CPF dele, se tem a matrícula dele, exatamente igual foi enviado pelo departamento pessoal, pelo RH, para o e-social. Depois que eu faço essa correção, aí sim eu consigo, né, fazer o envio dessa CAT ali para o e-social. Antes disso, você não vai conseguir. Ele vai ficar te dando esse erro até que você corrija lá no início. Na sequência aqui, eu tenho o ASO, né, ou os exames ali que foram feitos. A mesma coisa. Se tiver alguma inconsistência, ou de CPF, ou de matrícula, essa informação não vai subir. Esse exemplo aqui, se vocês olharem abaixo, deixa eu ver aqui se eu consigo uma caneta aqui. Para poder, deixa eu ver aqui, caneta. Opções de ponteiro. Está aqui. Se nós pegarmos aqui embaixo, ó, eu tenho uma matrícula desse funcionário. Só que, bem provavelmente, essa matrícula ali, ela não é a mesma que foi informada para o governo. Então, o que eu tenho que fazer? Corrigir a matrícula. E, às vezes, gente, são correções muito básicas. 0 à esquerda, por exemplo, tem valor? Na escola, a gente aprende que não, né? Mas aqui tem. Se você tem uma matrícula que é, por exemplo, 00001, e você colocou só 3 zeros, que é esse caso aqui, não vai subir. Ele vai bater lá no e-social e vai voltar, porque a matrícula ela não está igual. Tem algumas empresas que utilizam, além de número, letras. Né? Nós vimos um exemplo ali de erro para trás, que a pessoa, a matrícula dela tem letras também no meio. Então, qualquer divergência nisso ali, o governo não vai receber esse arquivo seu. Por isso, a importância de ter alguém gerindo, né, esses arquivos que estão sendo enviados ali para o governo. A parte de riscos, né? Aqui no risco, além de ter a possibilidade daqueles erros de matrícula, de CPF, entra mais alguns campos, por exemplo, exposição de risco, qual que é o tempo que isso aí, que a pessoa está exposta, se o EPI ele é eficaz ou não. Essas informações, se não estiverem configuradas, eu não consigo gerar o arquivo do e-social. Eu vou gerar, vai bater lá no governo e volta para a gente com o erro. Então, esse aqui são campos que dependem muito do setor de segurança, do setor de medicina, do SESMIT da empresa, o RH e o departamento pessoal. Se essas informações não estiverem 100%, você não vai conseguir fazer um bom envio para o governo e uma boa gestão desses arquivos. E aqui, né, na parte aí de gestão de arquivos, tem o sonho de todo mundo que faz o envio de e-social. Nós começamos aqui a fazer o envio de e-social lá no mês de outubro. Né? Então, tem outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, já estamos em abril, já está indo para o 6º mês que nós estamos fazendo aí a parte de geração de arquivos XML, que em muitos parceiros, né, muitas empresas, elas preferem elas mesmas pegarem esse XML e enviar para o governo.
e outras empresas nós trabalhamos dessa forma aí, que é gerar o arquivo e também enviar para o governo. Quando você faz isso e que funciona tudo 100%, o retorno que nós temos é esse aqui. Eu tenho uma pessoa que foi enviada, ele traz aqui para mim o resultado como concluído, eu tenho aqui falando que ele foi enviado para o e-social, isso aqui é extremamente importante, e a cereja do bolo, que é isso aqui, ó. Eu tenho o número do recibo do e-social. Isso aqui é o que vai garantir para a sua empresa que a clínica que está prestando assistência para vocês, que está gerando o arquivo, conseguiu fazer o trabalho 100%. Sem esse número de recibo aqui, ó, não adianta eu ter saneamento de informação, não adianta o meu PGR estar 100%, não adianta eu ter feito o periódico na data correta. Se eu não tenho o número do recibo do e-social, para o governo, eu não fiz ainda o que eu deveria ter feito. Então, esse número aqui, ele é extremamente importante para que você tenha a certeza que o que você fez aqui de geração de arquivo chegou, né, lá para o governo sem nenhum tipo de problema. Então, esse aqui é o sonho de todo mundo que trabalha com e-social, ter o número do recibo, né, do e-social. Aqui na frente nós temos a data, né, que isso foi enviado ali para o governo, e aqui eu tenho outros, né, arquivos que foram enviados. Então, essa aqui é a parte, vamos dizer assim, básica e essencial que nós precisamos para conseguir ter uma informação de qualidade, né, na parte de documentos, né, isso aí vocês vão conseguir junto com a sua medicina, junto com o pessoal da sua engenharia, com os seus técnicos de segurança, em conjunto, né, com o seu chão de fábrica, com o técnico de segurança que fica ali no chão de fábrica, com o pessoal do RH e com o pessoal do departamento pessoal. Essa informação, né, em conjunto com a geração do XML e o envio, você vai obter esse resultado aqui. Né? Você vai conseguir gerar um arquivo de qualidade e receber, né, esse arquivo, esse recibo do governo. Bom, já caminhando aqui para a parte final, né, eu combinei com a Júlia que eu faria uma palestra bem objetiva, mas com o intuito de trazer o mínimo que vocês precisam para conseguir gerar, né, esses arquivos com qualidade, enviar isso para o governo sem ter maiores dores de cabeça. Então, para isso, eu preciso desses 4 itens básicos aqui. O saneamento das informações, eu tenho que configurar direito os meus riscos e os meus exames, isso está lá no PGR, está lá no PCMSO, ele tem que ser bem elaborado. Um documento bem elaborado não é um documento simplesmente bonito, que tem uma boa apresentação. Ele é um documento que ele foi feito com a participação da produção, com o pessoal do RH participando também, o pessoal do SESMIT, todo mundo tem que trabalhar em conjunto, porque é uma informação que vai dizer a favor ou contra a empresa. A parte de conferência, se tudo aquilo que tem dentro dos documentos, realmente eu estou gerando e estou enviando isso para o governo de maneira, né, correta ali para o e-social. E, por fim, né, a gestão ali desses envios. Então, você precisa, a empresa ela precisa ter o parceiro certo para fazer esse envio. Esse parceiro pode ser o contador, esse parceiro pode ser o RH, pode ser a clínica que faz o atendimento. Tem que ser um parceiro que entenda da informação, que ele saiba a importância que tem uma matrícula correta, uma descrição de atividade, né? Teve alguém que perguntou, o Fabrício, ele fez uma pergunta sobre a quantidade, né, de descrição ali de atividade. Então, essas informações, elas precisam casar, porque são essas informações que chegarão, né, ali para o governo. Então, essa gestão do arquivo, ela tem que ser feita, né, com alguém de confiança aí da empresa, que pode ser interno ou pode ser externo. Lembrando que, se qualquer um dos 3 itens acima não forem seguidos, a pessoa ela pode gerar um arquivo que não tem erro estrutural, mas que ele tenha alguma coisa ali no conteúdo dele que vai expor a sua empresa. Se eu coloco uma descrição de atividade incorreta, uma descrição de atividade diferente daquilo que a pessoa realmente faz, você pode estar expondo, né, a empresa sem necessidade. Um setor, por exemplo, que não tem ruído, você coloca na descrição de atividade dele algo que faz alusão ao ruído, você pode, né, estar levando a empresa ali futuramente
a correr um risco ali de um processo e, eventualmente, até perder pelo fato de ter enviado essa informação. Então, tomem muito cuidado ali na hora de fazer essas conferências e saber o conteúdo do que está sendo enviado, né, ali para o governo. Deixa eu ver aqui. E, assim, o objetivo disso tudo é o quê? Trabalhar firme para que você possa relaxar, né? O objetivo, né, principal, né, dessa gestão seria esse. Reginaldo, uma pergunta rápida aqui, cara. Você queria atrapalhar. Mesmo se essa exposição estiver abaixo do limite de exposição? Quando você tem uma exposição abaixo do limite de exposição, o limite aceitável, né, vamos dizer assim, aí você vai ter que comprovar isso, né? O que você envia para o governo vai ficar registrado lá para o governo. Aí você vai ter que entrar com as medidas de comprovar que, por exemplo, se eu colocar um ruído lá para o Joelson, que ele trabalha no administrativo, eu já falei para o governo que ele tem exposição a ruído. Então, para que eu comprove que ele não tem essa exposição, aí eu vou ter que entrar com o PGR, mostrando lá no PGR ou no LTCAT que o setor dele não tem exposição de ruído. Então, você vai ter que entrar com a parte de comprovar, né? Você mandou informação incoerente, então você vai ter que agora comprovar que ele não tem essa exposição, ou que a exposição ali é abaixo, né, do nível aceitável. Ok, legal. Tranquilo? Bom, estamos chegando aqui no final. A ideia era passar nesses itens aí para vocês, né? Como eu falei, já tem uns 6 meses que eu estou nessa parte aí de E-Social. Desde 2014, nós estamos com essa parte aí de estudo do E-Social voltado para a saúde e segurança do trabalho. Então, compartilhar um pouco, né, com as empresas, eu acho que é o mínimo que a gente poderia estar fazendo aqui para tentar contribuir com vocês, né, e levar isso, né, para as empresas que atendem vocês, para o RH, para a contabilidade. Tem empresa, por exemplo, que ainda não mandou nem a procuração eletrônica, né? Eu tive um caso há 15 dias atrás que a empresa nem sabia que existia isso. Eu tenho que ter a procuração? Tem, sem fazer a procuração, os arquivos não vão chegar lá para o governo. Como o governo ele deu essa abertura para a gente, né, de possibilidade de multa ser só a partir de janeiro que vem, mas o E-Social está aberto, ele está recebendo os arquivos, então é o momento da empresa ajustar tudo o que ela tiver que ajustar, fazer o saneamento de todas as informações antes de doer no bolso. Porque as multas de E-Social relacionadas à saúde e segurança do trabalho, elas são bem pesadas. Então, é importante, né, que a gente utilize esse tempo a favor das empresas, né, a favor de não trazer um prejuízo aí para os empresários. Deixa eu ver aqui. Chegamos aqui no final, né? Eu vou deixar o meu contato aí para vocês. Caso alguém tenha alguma dúvida, tenha ficado com receio, né, de perguntar aqui ao vivo, pode estar fazendo um contato aí comigo. Eu estou vendo aqui que tem alguns chats aqui, deixa eu ver aqui. Tem o Jean aqui pedindo para fazer a avaliação do evento. Deixa eu ver aqui. Não consigo abrir CAT com esse recibo. Gostaria de compartilhar. Não consigo abrir CAT com o número gerado de envio para o E-Social. Aconteceu com mais alguém? Foi a Poliana, né, Poliana? Poliana. Bom, vou compartilhar aqui, não sei se a Poliana está me ouvindo. Eu já abri algumas cartas aqui e não deu problema, tá, Poliana? Funcionou, né, sem problema algum. Eu fui lá e coloquei o número do recibo do E-Social e funcionou, né, sem problema algum. Né? O sistema aceitou, né, e esse número é o que fica válido agora. Né? Foi a mudança principal que teve aí na Caixa. Ela abriu um combo, né, lá do lado direito para que fosse inserido o número do recibo, né, do E-Social. Então, aqui está funcionando direitinho. Tá? Qualquer coisa, se você quiser me ligar depois, só para a gente trocar uma ideia, pode ficar à vontade. Então, Michel aqui. Michel, você fez uma pergunta muito boa aí, tá?
é exatamente isso aí que você colocou. O envio, né, ele é necessário somente se tiver acima, né, do nível de ação. Se eu tenho, por exemplo, um ruído, né, vou pegar o meu setor aqui, por exemplo, é um setor administrativo. Por questões ergonômicas, eu venho aqui e faço uma medição de dosimetria de ruído, mas o valor deu abaixo, eu não preciso enviar isso para o governo. Eu só vou enviar aquela exposição que está acima do nível de ação. Abaixo não tem necessidade, né, de você estar informando isso para o governo, não. Tá? Muito boa a sua pergunta e é bom para esclarecer isso para os demais participantes. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. O da Poliana, você gerou normal, porém, quando consulta, né, o recibo apresenta erro. Aí tem que verificar se esse recibo aí, né, ele foi validado, se ele é realmente, né, oriundo lá do e-social. Né? Se está apresentando algum erro, né, a tentativa seria de um novo envio, né, algo nesse sentido. Eu não tive esse erro ainda, tá, Poliana? Então, por isso, eu nem consigo te ajudar muito, mas as cartas que eu abri, nenhum eu tive, né, essa situação de dar erro de recibo, não. Isso aí, deixa eu ver se tem mais alguém. Jean, você que está aí, quer complementar mais alguma coisa, né, fazer o fechamento aí com o pessoal. Quem tiver mais alguma pergunta, estou aqui à disposição, né? Na verdade, podem voltar lá no início, se vocês acharem necessário, estou aqui à disposição aí do Cindy Rochas.